a HCTR11, o fundo imobiliário que mais paga dividendo atualmente na bolsa, ele vale a pena o risco que você vai estar correndo quando você compra ele? Porque, cara, esse fundo aqui ele tem um risco altíssimo, mas olha para esse dividendo, cara. Ele já pagou mais de 357% desde o seu IPO. Mas calma lá que tem uma pegadinha aqui, tá, meus amigos? E também tem um tema muito polêmico em relação ao HCTR11 que eu vou explicar mais ao longo desse vídeo. Mas para a gente conseguir responder essa questão se vale a pena correr o risco com o HCTR11, que foi uma pergunta inclusive de um inscrito aqui do canal, basicamente vamos começar esse vídeo por onde? Pelos seus dividendos, tá? Cara, HCTR11 sempre foi um fundo imobiliário que paga dividendo acima da média. Então, quando a gente vê no seu período máximo, a gente vai ver que ele sempre pagou um dividendo yield absurdo. Cara, olha isso aqui, chegando a pagar 4% de dividendo yield. Cara, é loucura. Pagou aqui depois, está cerca de 4 e pouco por cento também de dividendo yield. Só que aqui que começam os grandes detalhes, tá? Que quem não acompanha ele não vai se lembrar, ou pelo menos não chegou a pesquisar exatamente a fundo. Mas que eu vou passar aqui para vocês de mão beijada, hein? Ó, vamos lá. Primeira coisa, qual que é a coisa errada quando você olha aqui para o HCTR11? Olhar para isso daqui, olha. Esses 360% de dividendo aqui, tá? Ele te engana. Por quê? Isso daqui tá sendo calculado em cima do preço dele atual. E isso é um erro, porque o valor correto dele é na casa dos seus R$ 100 mais, tá? Isso daqui em relação ao seu valor patrimonial. Então, quando você olha para isso daqui, te engana. Isso daqui pega a gente que nem bobo, tá? Então, não olha para isso daqui. Isso daqui já está mais correto, porque hoje, nos seus últimos 12 meses, ele tem um dividendo yield de quase 20% no ano. Então, mesmo o fundo passando por todos os problemas, todas as dificuldades, ele mantém um dividendo altíssimo. Então, o pessoal que gosta de dividendo vai se apaixonar no HCTR11, porque ele paga muito, independente do que está acontecendo com ele. Ele consegue manter um dividendo, o yield dele altíssimo, altíssimo, altíssimo. Agora, como a gente vai saber se vale realmente a pena a gente comprar ele? Primeiro ponto é de que ele paga um dividendo alto? Sim, porém tem um grande detalhe. Porque ele pagou cerca de 20% aqui de dividendo, porém nos seus últimos 12 meses ele caiu cerca de 30%. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Que ele está pagando cada vez mais dividendo? Sim, porém cada vez mais ele está caindo. Então é por isso que o seu dividendo yield acaba subindo, ficando ali cerca de 1,5% a 2% no mês. Então isso daqui engana muita gente. Agora, hoje, vale a pena você investir no HCTR11? Não, principalmente olhando para o seu passado. O que precisaria acontecer para ele se tornar mais interessante? Primeiro ponto, ele precisa se manter estável no seu preço. Porque, cara, olha o preço do HCTR11. Hoje está custando cerca de R$ 21, porém nos últimos 12 meses caiu cerca de 32% e no seu período máximo tá meio bugado aqui, mas ele tem uma queda de mais de 81%. Então, se você observar, você vai ver o quê? Cara, o bicho tá só caindo, velho. Tá só caindo. Cada mês que passa aqui, o negócio não para de cair. E tem um grande detalhe aqui, que é do que? Ele continua pagando um altíssimo dividendo, porém o seu preço está caindo. Então, se você compra achando que você está ganhando dinheiro, só que na verdade você acaba no final do ano ali ficando no negativo por conta disso. Agora, qual que é a parte mais importante quando você investe no HCTR11? Você tem que ter a ciência do risco dele, porém, se por algum milagre ele consegue manter o seu preço estável aqui, olha, e mantém os seus dividendos, cara, você ganha muito dinheiro com ele, porque é um fundo sim que traz altíssimos dividendos. Porém, esse dividendo tem que se manter em relação ao preço da sua cota, porque cada vez que você compra mais ele continua caindo, aí fica foda ganhar dinheiro com isso. Só que agora, como você vai saber se ele vai subir, se ele vai cair, se vai subir o seu dividendo, se vai cair? É nisso daqui, olha. Dentro da sua carteira, tá? Quando você olha para os seus CRIs, você vai ver o quê? Que hoje cerca de 68% dos seus CRIs está em carência de juros. Isso aqui é extremamente ruim para o fundo. Por quê? Ele tem cerca de 68% dos seus CRIs que não estão pagando. Então, ele tem um potencial ali de aumentar em 68% ali tranquilamente os seus dividendos, tá? Só que ele não consegue pagar mais dividendos porque tá cada vez mais difícil dele conseguir receber o dinheiro que ele emprestou para os seus inquilinos. Então, tá muito difícil a situação do HCTR11. Se ele conseguir se manter nesse mesmo padrão aqui estável, ele vai ganhar dinheiro e vai te pagar muito dinheiro. Porém, se isso daqui, ó, apenas 17% dos seus CRIs estão em dia, cair,
meu amigo, pode se preparar que isso vai afundar, tá? E a grande notícia ruim em relação ao HCTR11, que esses CRIs que estão aqui em 68% de carência de juros, já vai fazer o quê? Mais de 12 meses que ele não está pagando dividendo, não executou garantia, não fez nada. Então é basicamente como o fundo não está se mexendo. Então, comprou HCTR11, você pode ganhar muito dinheiro? Sim, porém tem que estar muito ciente de que o fundo é uma bomba relógio. A qualquer momento ele pode divulgar um relatório gerencial que vai pegar e falar assim, subiu a nossa carteira de CRIs aqui para 30% aqui pagando agora, tá? 30% dos seus CRIs em dia. Meu amigo, se isso acontecer, pode ter certeza, ele sobe ali para cada dos 40, 50 reais por cota. Agora, se cair, pode ter certeza que o seu preço da sua cota vai afundar. Um outro ponto polêmico aqui em relação do HCTR11, que eu peguei e falei no começo, é de que de um mês se a gente pegar aqui o seu informe mensal, que eu já fiz em outro vídeo, inclusive tá aqui no canal, então entra no canal e assiste esse vídeo, que eu vou explicar com mais detalhes lá, é basicamente o que? Em janeiro, ele tinha lá, era 1 bilhão e pouco de patrimônio, e simplesmente depois de 3 meses, sumiram 200 milhões de patrimônio, tá, meus amigos? Então, 200 milhões de reais é muita coisa para assumir ali de um mês para o outro. Então, tome muito cuidado com o HCTR11. Pode ganhar muito dinheiro com ele? Pode, porém o risco em cima dele é gigante.